Isso é o que André André? Bocelli. Bota Pavarotti também pra animar bastante a nossa live. Uma live muito animada com o embaixador André Matarazzo, ministro. Ele foi tudo e mais um pouco. Nosso amigo italiano. Deixa eu falar mais. André Matarazzo. É uma honra tê-lo na minha live, no Ai Que Loucura. No canal Ai Que Loucura no YouTube. As perguntas estão ótimas para o nosso embaixador, que também foi ministro, que também foi prefeito, que foi secretário. Vários. É um prazer tê-los aqui comigo. Hoje mais uma live maravilhosa. Oi, André Matarazzo, embaixador, amigo, sabe das coisas, poderoso. Eu te adoro, tudo bem? Tudo bom, querida? Que bom ver você, estar aqui falando com você. Obrigado pelo convite, adorei. Fiquei encantado aí com o seu convite. Eu estou muito feliz de entrevistar embaixador, que já foi ministro, já foi secretário de todas as funções, empresário, tudo. De uma família maravilhosa, que é a família Matarazzo. A gente Me faz... conta, André, para começar, de onde vem a sua família na Itália? Como é Castellabate, cidade dos Matarazzos? Conta. Te conto. A minha família vem de Castellabate, exatamente, que é província de Salerno, bem no sul da Itália, 200 quilômetros de Nápoles, uma cidade deslumbrante de mar, né, que fica a 200 quilômetros de Nápoles. Uma cidade que tem 9.000 habitantes. Perto de Capri. Perto de Capri, portanto, né? Que é do lado de Nápoles. Então, eles saíram de lá, o primeiro, Francisco Matarazzo, saiu de lá em 1883. Foi para o Rio de Janeiro, chegou no Rio de Janeiro. E daí ele foi para Sorocaba, aqui em São Paulo. A Europa passava por muitas dificuldades naquela época. E um amigo dele, que era da mesma cidade e estava em Sorocaba, sugeriu para ele que o Brasil era um país de oportunidades, que tinha tudo para ser feito e que valia a pena ele vir para cá. E ele veio. Veio em 1883 e depois de 7, 8 meses trouxe o irmão, André, e aí a mulher e os 2 filhos. E aí se estabeleceram lá em Sorocaba até 1900. Em 1900, o Francisco Matarazzo e o André já vieram para São Paulo, onde inauguraram a primeira fábrica de grande porte da América Latina, que era o Moinho Matarazzo. E daí ele começou o desenvolvimento do que veio a ser o maior grupo industrial da América Latina e uma das 5 maiores fortunas do mundo, feita por um imigrante. Ele sintetizou muito. E a Maria Pia Matarazzo também faz parte desses negócios, né, Maria Pia? Ela é bisneta, aliás, neta do Francesco Matarazzo e neta do André Matarazzo, dos 2, porque depois a filha do André, Mariângela, casou com o filho do Francesco. E a Maria Pia é filha desse casal. Então, ela é bisneta, aliás, ela é neta do Francisco Matarazzo e do André Matarazzo. Então, um pouco isso. Se estabeleceram em São Paulo, fizeram indústria por todo o Brasil. Eu acho que é uma família que depois, o segundo Francisco, que foi o Francisco Matarazzo, sobrinho, Titilo Matarazzo. Me conta do Francisco Matarazzo, quando ele chegou em Santos. O que aconteceu com ele? Não, quando você me conta com as suas palavras a triste história do Porto, quando o Francisco Matarazzo chegou em Santos. Não, chegou no Rio. Chegou no Rio. Esse aqui está em Santos, olha. Desculpa. Fazem muita confusão com isso, mas efetivamente foi no Rio, quando ele estava trazendo mercadorias, que ele ia fazer uma venda de secos e molhados aqui no Brasil. Quando ele foi fazer o transbordo do navio para o porto numa barcaça, a barcaça afundou e ele perdeu tudo que estava trazendo. Então, para eles, começou do zero, efetivamente. Mas ele é a história, Narcisa, você conhece bem aí no Rio, São Paulo e o Brasil todo, de tantos imigrantes, né, que vieram para o Brasil para construir uma vida nova. Eu tenho meus primos que moram... Tinha um primo, filho do neto do Francisco,
irmão da Maria Pia, que conviveu muito aí no Rio de Janeiro, que era o Hermelino. Hermelino Matarazzo, grande playboy. Você pequenininha, Não era provável. Hermelindo? O Hermelino é irmão da Maria Pia. Era irmão Ele mais vivia para baixo e para cima, adorava, muito lindo. sempre na... Com as melhores mulheres, os melhores grupinhos. É verdade. Viveu muito bem também. Muito bem. Sabia viver bem. E, Andréia, você já foi embaixador do Brasil em Roma, naquele lugar que quem comprou foi o Hugo Gutier, né? A Laís Gutier mora aqui no meu prédio. Um beijo, Laís Gutier, se você estiver escutando a gente. Eu morei O em que Roma. você mais gostou no trabalho de ser embaixador do Brasil na Itália? Mais emocionante, o Narcisa, foi que a minha família... Música da Nutella. Eu tenho família lá e várias pessoas lá. Mas o que mais me emocionou foi o presidente da República. Aliás, ele ficava muito feliz de entregar as credenciais para um embaixador que era neto de um imigrante que voltava à Itália representando o país que tinha nos acolhido. Isso realmente foi muito emocionante. E foi, olha, Roma é uma cidade maravilhosa, a Itália é um espetáculo de país que vive-se muito bem. E a Embaixada do Brasil em Roma, na Piazza Navona, eu diria que é um dos lugares mais bonitos. Roma é um palácio maravilhoso. Piazza Navona. Como era observar a Piazza Navona todos os dias na residência do embaixador, como você foi embaixador? Você se sentiu um príncipe, porque efetivamente o Palácio Panfili, verdade, o Palácio Panfili era da família Panfili e foi feito pelo Papa Inocêncio X. Então, às vezes, eu ficava no terraço olhando para a Piazza Navona e ficava pensando isso, que Inocêncio X provavelmente estava naquele mesmo lugar, olhando aquela mesma vida. E você que gosta das coisas dele, na minha época, lá no prédio da cobertura, morava o Paul Guerreiro, aquele Paul Guerreiro que tinha tido a orelha cortada, que foi sequestrado. Ele morava lá em cima, coitado? Morava, coitado, mais ou menos, né? Porque era um lugar... Vou mandar um beijo para Bia Murano. Bia, te amo. Obrigada, Bia. Você deu ótimas entrevistas aqui, ajudou na nossa grande entrevista maravilhosa, com o som do André Nocelli. Você gosta? Adoro. Eu adoro também. A Bia Morano... Estou muito feliz de entrevistar o embaixador, André. Fala. Não, te digo então, que viver na Itália, no fundo, a gente voltar para as nossas raízes, mas mais do que isso, é um país onde se preza muito qualidade de vida, se preza a estética e se preza principalmente o que eu sou apaixonado, é a cultura. Então, é você estar vivendo no meio da cultura e no meio da história, 24 horas por dia, e representando o nosso país. Eu tinha essa vantagem, que era um embaixador, em relação aos anteriores, bastante moço comparativamente, e que falava a língua, que também é muito raro. Então, eu tive muito... Era muito convidado para televisão, para várias entrevistas, etc., com oportunidade grande de falar sobre o Brasil. Você virou do show business. Embaixador pop. Show business, mas Um artista. Mas sabe que ainda teve um caso interessante, Narcisa, que foi o ano que o Brasil ganhou a Copa, quando eu estava lá. Você deu sorte, hein? Aí você fez uma grande comemoração, né? E o grande rei de Roma ainda era, na época, eu me lembro, chegou lá 2 vezes, foi manchete em todos os jornais, era o Falcão, a grande paixão dos italianos. Né? Mas agora eu nem sei, mas agora vamos falar. A cultura é uma das riquezas da Itália. O que mais você gostou de conhecer de perto lá? O que de perto? O que você mais se encantou na Itália quando você foi embaixador e agora também? Embaixador para sempre. Obviamente, fora toda a parte da beleza da Itália, mas de muito interessante
é você ver como um país, que eu sou italiano, como ele funciona quando você faz parte dele, né? Então, eu conheci o Congresso italiano de perto, o Senado, a Câmara dos Deputados, e vi como lá os parlamentares levam a sério as questões importantes e relevantes do país. Isso eles levam muito a sério. E as pessoas também. O italiano é muito crítico, né, Narcisa? Muito É. crítico. Todo mundo acha o italiano super acolhedor, mais ou menos. O italiano é crítico, ele é muito snob também, ele não convida em casa qualquer um. Não é como aqui, que o cara chega, basta ter sotaque, você já convida para ficar em casa. E lá também não basta. Aqui lá não é, não, lá é Não, diferente. não, e não basta ter dinheiro. O cara quer saber um É. pouco da história, né? Então, isso é muito interessante, porque é um país onde você descobre referências muito interessantes. Mas eu acho que o que você tem de lindo é viajar para o interior da Itália. Isso é uma coisa que vale Olha, a pena. qual lugar você aconselha os nossos seguidores a irem? Olha, eu sou um apaixonado pela região de Florença, toda a Toscana, Florença e também Siena, que é uma cidade deslumbrante. O que está muito na moda agora é a Puglia. É. Não pode deixar de ir para deixar de visitar a Sicília, principalmente Taormina, que é um lugar deslumbrante. Parece que você está num mundo diferente. E Para Nápoles, mar, para tomar banho de mar. Taormina você toma banho de mar. Mas Nápoles é uma cidade também muito interessante, muito bonita. Olha, vou agora fazer um brinde ao rei do mate. Olha, rei do mate, tá? Faz a foto. Rei do Mate, que bacana. É, Bom rei do saber. mate, vou mandar para você. Antônio Carlos, manda para o embaixador Andréa Matarazzo, rei do mate, tá? Muito bom. Dá um sorriso para agora, para a foto. Foi, obrigada. Agora abre, me dá um pouquinho. Agora vamos falar sobre... Onde está? Tem as nossas perguntas aqui, tá, meu embaixador? André Matarazzo. Ainda falando em cultura, como o Brasil pode aprender com a Itália, com os italianos, com o embaixador André Matarazzo? Bota a música. Nesta área de turismo, museus, obras de arte, arquitetura, etc. Você diz como o Preservando o patrimônio, sei lá, preservar o não, patrimônio. valorizando o patrimônio, Narcisa. O italiano dá muito valor à cultura e você pega as crianças desde pequenas são habituadas a conviver, a conversar e a visitar os museus. Como Não. você, como eu, na nossa geração, a gente ainda era obrigado a ir em museu. A gente detestava, xingava, etc., mas ia. E Eu isso depois sempre gostei de... Eu sempre chego num lugar, eu vou para o museu e para a igreja. Eu não gosto de mais nada além disso. hoje, Eu quero quando ver a o gente museu na hora. Eu me sinto fora do mundo se eu não vejo arte, cultura, se eu não vejo o que está rolando no museu em Paris, ou fora do Brasil, ou em Roma, ou em Nova York, ou whatever. Eu isso amo o museu. Eu sempre gostei, desde pequena. E mais que não, loucura. Eu adorava ver o Van Gogh, a Mona Lisa... Todos os pintores, os Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, quem mais? Botticelli. então você imagina quando A você anda. Capela Sistina, eu adorei, fiquei emocionada quando eu vi Leonardo da Vinci que pintou o teto, né? Não, Michelangelo. Michelangelo, o máximo. Por exemplo, na Piazza Farnese, tem o Palazzo Farnese, que é projeto de Michelangelo. Você vai para o Campidoglio, vê aquelas obras maravilhosas. Quando você está dentro Ah, de um quadro, né? Você se sente dentro de um quadro ou dentro da história do mundo. Então, e são pintores do Renascimento do século XVI, é isso? exatamente, todos. Mas você vê mesmo a arte Mas tem contemporânea. Leonardo da Vinci ou só Michelangelo? Não, Leonardo da Vinci também que foi o maior, vamos dizer assim, que é o ícone da Itália. Mas, no caso, estávamos Capela falando... Sistina eu me lembro, tudo eu me lembro. Me lembro da Piazza de Itália, Piazza de Espanha, onde é o Hotel Asler, que tem uma piazza que eu não sei o nome em frente. Qual que é?
na escalinata, é nas escadas, né? Como é que chama, meu Deus do céu? São as escadas que sobem para... Rafael, Sandro Botticelli, quem mais? Fontana de Trevas para fazer a sorte, o pedido, eu amo aquilo. Os restaurantes eu amo. Mas você, Roma. Leonardo da Vinci, tem que ver a Divina Comédia pintada por ele, que está lá em Milão. Porém, Me manda, eu já fui para Milão e não vi isso. Agora que é novo, novidade? ela está lá. Ele pintou numa parede dentro de uma pequena igreja. Muito interessante de ir. Muito interessante. Tá bom? Eu não vi, eu vou anotar para ver essa Michelangelo. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, em Milão. Eu quero ver, não vi. Agora, se você fosse indicar, tá ouvindo ou não? Tá ouvindo, embaixador? Tá ouvindo? Tá gostando da entrevista? Agora eu vou te dar as pipocas do Rei do Mágico. Depois você me dá aqui. Ele lançou 2 pipocas e vou mandar para você, embaixador. Uma pipoca é cookies and cream. Cookies and cream, eu vou dar para você de presente. E a outra é churros, é uma delícia. Pode mandar, que eu adoro. Tá, vou mandar. Olha, ele adora, viu? O embaixador adora, viu, Rei do Mate? Viu, Antônio Carlos? Um beijo, ele adora o embaixador André Matarazzo. Chiquérrimo, tchau. Agora vamos continuar. Se você fosse indicar uma cidade imperdível para se conhecer na Itália, qual seria, embaixador André? Eu acho sempre Florença. Florença é a cidade, para mim, mais bonita da Itália. Mais emblemática. Florença? Acho Florença porque ela é um pouco... Vocês têm que anotar tudo isso, que ele é a melhor pessoa para falar da Itália. Você é o nosso embaixador de tudo. Da Itália. Olha, eu também sei que você tem... Bota a música. Grande admiração também pelo cuidado com o idoso. E aqui no Brasil não tem, né? E como é que você pode fazer para melhorar essa situação no Brasil também? Mas você sabe, como é que o Brasil pode aprender com a Itália isso? Muito, porque a Itália é um país onde 1 em cada 4 romanos tem mais de 60 anos de idade. Então, lá você nem mal ouve falar em construir escola, porque todo mundo tem escola. O que as pessoas estão preocupadas? É como ocupar os idosos. Então, tinha lá os clubes dia, que são lugares onde, se você tem uma mãe muito velhinha, um pai muito velhinho, leva ele, passa lá. Mas não passa o dia que tem coisas bobas, não. Tem visita a museus, saem para visitar museus, visitar lugares, ou jogar cartas, ou ver cinema, leitura e convívio com outros. Então, tem muitos centros de idosos, mas com uma atividade cultural e social muito grande, né? Como tem também viagens, tem vagas para os idosos. Normalmente, se você pegar o pessoal que é guia de museu, normalmente eles aproveitam as pessoas mais velhas, porque tem experiência, conhecimento e é uma forma de ocupar essa população. Você sabe eles serem guias de museus, isso? É uma das atividades grandes. Você sabe que na Itália, Narcisa, tem 30 cidades que não nasce ninguém há mais de 25 anos. E não, fala o nome delas, eu não lembro. Ponza é uma que nasceu quando eu estava lá. Não sei se nasceu depois. Não, mas tem muito. O que eu quero te dizer é que o Brasil tem que começar a se preocupar com isso, porque o país também está envelhecendo. Isso não tem a menor dúvida. Você começa a ter as pessoas vivendo mais, tendo problemas. Os filhos têm que trabalhar, não tem com quem deixar o seu idoso. Você precisa começar a pensar como ocupar os nossos idosos e como cuidar dos nossos idosos, né? Eu acho que essa é uma coisa importante. Né? Só em não maltratar já tá bom, né? Aliás, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Carlos Augusto Montenegro, do Rio de Janeiro, também, que eu gosto muito, que mora hoje numa casa lindíssima, que uma época foi de uma tia minha, lá no Jardim Pernambuco, se não me engano, chama-se assim, né? Que é maravilhosa. Eu vou mandar para a mulher dele, para Maria Pia Marcondes Ferraz.
Eu amo vocês, eu amei a Xuxa, amo vocês. E amo o Fábio Porchat. Olha, agora vai. O que mais que pode aprender com o idoso? Você acha que a Não, gente tem que ensinar? e o idoso é a nossa história, né, Narcisa? A gente É. tem tudo a ver com os idosos, por isso que a gente Não, precisa porque tem cuidar. idoso que perde a cabeça, que tem Alzheimer, isso é o pior, né? Então, Porque daí não precisa. Aí tem que botar onde? Numa clínica? não, justamente, tem como, por exemplo, os idosos lá têm poucos filhos. Então, o cara tem um filho. O filho tem que trabalhar, ele tem Alzheimer. Como é que fica o idoso? Não pode ficar sozinho. Então, tem muitos centros, esses centros de idosos, muitos centros que são especializados para idosos que têm algum tipo de demência. Passa o dia lá e à noite a família busca e leva para casa de novo. Então, tem alternativas. É questão de querer fazer. E, obviamente, ajustando as Mas tem que ter circunstâncias. boa vontade com o seu idoso. Também não vai largar na rua, né, embaixador É. André Matarazzo? Precisa cuidar muito. Os idosos É. são a nossa história, a nossa referência. Nossos idosos são nossos antepassados, por isso que a gente está aqui. E nós vamos chegar lá, né, E a Narcisa? gente vai chegar lá muito bem, obrigada. Exatamente. Com muito charme, muito. E Ai, que muita loucura! loucura, com muita loucura. Muita loucura que não tem cura. E onde você gosta de ver a cultura italiana aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, te diria, Narcisa, por onde você anda. Quando a próxima vez que você vier para cá, eu vou fazer um circuito por você, porque onde você anda em São Paulo, ou você vê a arquitetura italiana do Gasperini, por exemplo, o próprio Teatro Municipal é um arquiteto de 1800, também italiano. Quando você vai nas pizzarias, são todas de descendentes de italiano. O Fasano, se você ficar, é italiano. O nome das ruas, enfim. Se você vai na Pinacoteca, tem uma influência de quadros, de coisas italianas enormes. Você vai no Museu de Arte Contemporânea, você vai ver muitos quadros do De Chirico, vai ver o retrato, autorretrato de Olha, um beijo pro Black Jack. Deixa eu mostrar. Só um minuto. Desculpa, vai, continua. É porque eu tinha uma pessoa aqui falando. Desculpa, embaixador. Fala tudo. Já perdeu. Por onde Continua. São Paulo é uma cidade muito italiana. O que mais? Continua. Tem aquele restaurante que eu adoro. Como é que é o nome? Bom, tem desde o Parigi, tem o Tem Fasano. o Gero, tem o Hotel Fazano. Tem qual? O Hotel Rosewood, onde você nasceu naquela... Você nasceu, me conta, naquela maternidade, que era assim... Fala dessa... Onde é que tá a pergunta, meu Deus? Só um minuto. E você nasceu na maternidade? Ah, não, ainda tem aqui. Cidade de Matarazzo, exatamente, que hoje foi restaurado e é o Hotel Rosewood, que é uma beleza, aliás, diria que vale a pena conhecer pela beleza do prédio, que é um prédio de 1904, foi perfeitamente restaurado pelo Philip Stark, até o Alexandre Allard, que é o empreendedor que fez aquilo. Vamos mandar um beijo para o Ló e para o Alexandre Allard. Isso. E hoje fez uma torre do lado também, que é um projeto do Jean Nouvel, deslumbrante, que vai ficar uma beleza, que é uma floresta vertical. Muito bonito, vale a pena conhecer. Eu acho que a Itália, no Brasil, está desde o sotaque do paulista, que não é muito bonito, mas é um sotaque carregado de italiano, pela influência gigantesca. Para você ter uma ideia, Narcisa, quando meu bisavô mudou para São Paulo, em 1900, a cidade tinha 120 mil pessoas. 70% eram imigrantes. Só para você ter uma ideia da quantidade. Quer dizer, São Paulo. No Rio, acho que eu não sei quanta, deve ser menos um pouco, né? Porque é menor. No Rio, menos. A maior influência italiana vem vindo do sul para cima. E lá, quanto de imigrantes você falou, para eu entender melhor, querido? São Paulo, em 1900, 70% da população da cidade de São Paulo eram imigrantes. E São Paulo, nessa época, tinha só 120 mil habitantes. Era menor que o Rio de Janeiro, menor que Sorocaba, inclusive. E o que você achou do projeto Cidade Matarazzo, que está no local do antigo Hospital Matarazzo, onde você nasceu, que hoje é o Hotel Rosewood?
onde eu nasci, onde eu fui batizado. Achei maravilhoso, porque aquilo estava parado há 25 anos, desde que o Estado fechou o hospital, e estava abandonado. O Alart fez um projeto de restauro lindo, então devolveu as características de um prédio de arquitetura florentina, que é lindo, instalou um hotel, que é muito bacana. A Cláudia Matarazzo, minha irmã, está nos assistindo, está mandando um beijo para a Narcisa. Cláudia, um beijão, meu amor. E então, um projeto que vai transformar a região, Narcisa. Ficou muito bonito. Vamos mandar um beijo para o Ronaldo César Coelho, para o Carlinhos Salem, para a Anca, para o Elcio Pitangui, todos os nossos amigos, tá? Para o Chiquinho Scarpa, que está nos vendo Chiquinho também. Scarpa, você está aí nos vendo, É um Chiquinho? Cadê você, Chiquinho? Tá bem, Chiquinho? Tem que voltar a circular. Chiquinho, vamos agora circular só a Itália em São Paulo. Com o nosso embaixador do Brasil na Itália, forever. É isso, forever, exatamente. Forever and ever. É verdade que o Brasil... Não, já você já falou, né? Onde você gosta de ver a cultura italiana aqui em São Paulo? Fala, por favor. Tem que falar, pela cidade toda, por todos os lugares onde você anda, você tem influência da arquitetura italiana na antiga, nos prédios antigos do centro. Por exemplo, a sede hoje da prefeitura é o edifício Matarazzo. O arquiteto foi o Marcello Piacentini, que é uma referência da arquitetura italiana. Na arquitetura moderna, o prédio hoje que está a IBM, na 23 de maio, do Giancarlo Gasperini. Você vai no Museu de Arte Contemporânea, feito pelo meu tio, Titilo Matarazzo, você vai encontrar os grandes escultores italianos da arte moderna, estão lá, desde o De Chirico, passando pelo Modigliani, passando pelo Marino Marini e tantos outros. Se você vai para o Brás e para o Bexiga, são bairros totalmente italianos, né? Então, por onde você andar aqui, você vai sentir a influência. Tem mais italiano do que paulista no passaporte agora. Exatamente, exatamente. Eu acho que o paulista tem até, se você for, olha, tem um restaurante, uma cantina, mostra muito o que foi a imigração no Brasil, aqui em São Paulo. Pega meu celular. Hoje ela pertence a um português. Chama-se. Fala. Se você for lá, você vai ver o cantor de ópera que canta lindamente com o sotaque perfeito é japonês. Então, o italiano se sobrepôs a tudo isso aqui em São Paulo. Você anda pelas pessoas, você fala, nós falamos aí, o Chiquinho Scarpa, mais italiano impossível. O Carlinhos Salem só não é italiano de nascimento, mas se você olhar o temperamento dele, é absolutamente italiano, em todos os sentidos. Né? Então, você tem muita tem muita, todo mundo, né? Tem um lado italiano. Muito. Eu também passo por italiana, espanhola, brasileira. Com toda certeza. Muito obrigada, embaixador. Como agora chama? Eu quero pedir... A melhor loja de São Paulo e no Rio. Abriu no Rio, é uma multimarcas brasileira. Pinga e Sol. Um beijo, Catarina. Um beijo, Bento, eu te amo. Agora, vamos lá. Onde é que é Agora eu quero pedir indicações para você, como um bom italiano, onde comer uma boa pasta em São Paulo. E também um bom polpettone. O polpettone, eu esqueci o nome do que eu mais amo, me deu um branco. Não, polpettone, que você está falando do Jardim de Nápoles, provavelmente. Eu amo o Jardim de Nápoles. Mas que delícia! Eu adoro aquela comida toda. Os restaurantes do Gero Fasano ou do Juscelino Piselli. Ou no Piselli ou nos restaurantes do Fasano. Tem massas maravilhosas. Tem vários, né? Mas os que eu me lembro assim, nesse momento. E realmente tem a comida italiana em São Paulo é das coisas boas que nós temos. Uma delícia, é maravilhoso tudo, adoro.
Agora, então, em São Paulo você já deu. E por que você decidiu sair ao Senado italiano neste ano? Se eleger? Olha, eu decidi pelo seguinte: a comunidade italiana de São Paulo e aqui no Brasil me pediram muito, que achavam importante que eu participasse para que o Brasil pudesse, conseguisse eleger pelo menos um deputado dos 2 deputados que a gente tem direito, que a América do Sul tem direito, né? 2 deputados e um senador. Como os argentinos têm o dobro de eleitores, eles sempre ocupam as vagas. E como eu entrei e disputei junto, trouxe, você me ajudou, quero te agradecer muito. Obrigada. Foi de Obrigada por aceitar a live comigo. Tá um sucesso. Tá fato. cheio de seguidores, tá? Tem muita E gente assistindo. então, com a minha entrada, a gente conseguiu eleger um deputado, o Fábio Porta, e é importante. Então, nós temos um brasileiro como deputado lá. Como senador, ainda não deu, porque os argentinos têm muito mais votos que os brasileiros. Nós temos que mudar algumas coisas na regra para conseguir, só tem uma vaga. Mas decidi por isso que eu sempre Olha, o Conde Chiquinho Scarpa apareceu. Um beijo, Chiquinho. Saudades. Fala com o Chiquinho. Então, voltando a te falar, eu me sinto na Itália como me sinto em São Paulo. Então, é muito. Para mim, foi uma eleição que eu fiz para atender um desejo da cidade italiana e para te dizer, o meu bisavô foi senador na Itália também. Então, para mim, me deu muita honra em reocupar essa cadeira. Mas então foi, mas no Senado você faz depois, né, embaixador André Matarazzo? Tanto faz. A próxima eleição. Na próxima a gente vê o que vai fazer. Ou vai ser. E no que as relações Brasil-Itália ainda podem melhorar? Aí muito, é muito pequeno o comércio entre o Brasil e a Itália, é muito pequeno. Os acordos culturais são pequenos, você poderia fazer muito mais, trazer exposições maravilhosas, acordos tecnológicos entre as pequenas e médias indústrias. Eu acho que você tem para o Rio de Janeiro, por exemplo, eles têm um know-how em termos de cultura e turismo tão grande que o Rio de Janeiro poderia. E não é o Rio de Janeiro, o Brasil. Acho que o Brasil tem essa dívida com o Rio de Janeiro, de investir no Rio de Janeiro como um grande centro, um grande polo cultural do nosso país. Que a imagem. É o máximo, o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, claro. Voltar o glamour do Rio de Janeiro. E todos nós temos essa obrigação. Eu acho o Brasil inteiro, porque o Brasil é conhecido, ficou conhecido fora por causa do Rio de Janeiro, né? Com as belezas do Rio de Janeiro. Então, tem muita coisa que acho que a proximidade com os italianos só traz benefícios aos brasileiros, em termos principalmente de cultura e de tecnologia. É isso aí. A Itália vai ajudar o Brasil, forever. E eles têm que aprender com a gente muito na coisa da simpatia também. Que o brasileiro sabe ser simpático quando quer. O italiano é menos simpático do que são simpáticos também, recebem bem, mas menos descontraídos. Diria que não com a simpatia, com a descontração do brasileiro. O brasileiro é bastante descontraído. Isso faz muita diferença quando você recebe alguém. E eles são tensos? Não são tensos, mas o italiano é uma sociedade mais formal do que a sociedade brasileira. São bastante mais formais. Então, eu acho que esse lado descontraído nosso, que agrada tanto a todo mundo, é uma das coisas que a gente pode contribuir bastante com eles. Mesmo o turismo, o brasileiro conhece pouco a Itália, bem pouco. Poderia conhecer muito mais. Eu também acho. Você tem que conhecer mais. Olha, mas dá um sucesso. Conta mais. O que tem? Eu conheço a Sardenha, Capri, Roma, Veneza. Agora tem que ir para esses outros lugares. Falar, quando você for para Capri, Narcisa, para uma noite, passa 2 dias em Nápoles, visitando Nápoles. E vai ver Pompeia, que é a cidade de Pompeia, que foi soterrada pela lava do Vesúvio, e era como se fosse uma cidade congelada, porque ela foi toda, ela está lá, né? Uma cidade
com as pessoas cobertas de lava como estavam, e visita a Régia de Caserta, que é o palácio que os Bourbon, quando reinavam a Sicília, no reino daquela região, né, Nápoles e Sicília, os Bourbon fizeram para concorrer com Versailles. São jardins tão bonitos ou mais bonitos até que os de Versailles. E em Nápoles mesmo, na cidade, tem o Castelo Palácio de Capodimonte, que é uma beleza. Lá morou o último Bourbon, casado com a última Farnese. Então tem uma coleção de pinturas e de arte deslumbrante num lugar maravilhoso. Vale a pena. Nápoles é um lugar que vale a pena conhecer. É verdade, né? E agora, vamos fazer o nosso bate e volta, going forward, tá? Tá bom. Tá um sucesso a nossa entrevista, tá? Foi uma live maravilhosa. Muito obrigada, tá? Pelo seu carinho. Embaixador André Matarazzo, nosso grande amigo, poderoso amigo. O que você quer saber? Vamos lá. Sonho! Um sonho que o nosso Brasil, uma hora, criasse juízo e seguisse em frente, se desenvolvesse. Faz falta isso para todos nós e principalmente para a população mais pobre do nosso país. Ótimo. Um herói! Meu tio Titilo Matarazzo, que foi meu exemplo, o homem que foi o maior mecenas que esse país já teve, foi o criador do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, do Museu de Arte Moderna, da Companhia Vera Cruz de Cinema, do Museu dos Presépios e de tantas outras coisas. Quer dizer, e de parte do MASP, e da Fundação Bienal de São Paulo. O que ele trouxe de cultura para o Brasil, ele tinha como objetivo, quando fez isso, inserir o Brasil, o São Paulo, no mundo, através da cultura. Por isso era importante criar um polo cultural importante, e ele fez isso sem lei Rouanet na época, sem lei de incentivo fiscal. É maravilhoso, sem lei Rouanet, perfeito. Ele é um herói para a gente, é um exemplo, inspiração de homem. Uma cidade. Eu vou te dizer que é São Paulo. Eu sou apaixonado pela minha cidade, Narcisa. Conheço cada rua, cada metro da periferia até o centro e gosto de ver, porque é uma cidade que se transforma a cada minuto, né, com uma população extremamente interessante, hoje muito sofrida e muito abandonada. Mas é uma cidade que se regenera com muita facilidade. É verdade. A minha filha Catarina adora morar aí. Ela também mora. Um beijo, Catarina, dona da Pinga Store. Então, a Pinga Store é a coisa de maior sucesso. Eu vejo que minhas irmãs falam, minha mulher... Fala para elas irem lá na Rua da Consolação, 3378 em São Paulo. E no Rio de Janeiro, Rua Redentor, 64, Ipanema. Parabéns. Obrigada. Agora vamos fazer uma comida, embaixador André Matarazzo, uma comida. Eu adoro raviolis feitos aqui em casa com um molho que você precisa comprar, que é o nosso ragu. É feito pela Silvana Porchat, irmã do Fábio. Aliás, nosso ragu é maravilhoso. Eu como isso todo fim de semana, raviolis com ragu lá do nosso... Irmã do Fábio Porchat que faz? A Silvana, que é minha prima pela mãe dela. E Silvana, são duas irmãs. A Silvana tem esse nosso ragu, que vem de molhos maravilhosos, e esse é como se fosse feito em casa, é espetacular. É o único molho que eu coloco na comida aqui em casa, que eu tenho uma cozinheira maravilhosa, aliás. Ai, que loucura! Venha almoçar aqui a próxima vez, vou fazer para você. Eu vou sim, eu vou com Carlinhos e a Anca. Agora, 2 ícones internacionais. Acho que a Amazônia é um ícone internacional e a Rainha Elizabeth II, outro grande ícone internacional. São duas coisas que tiveram um papel no mundo muito importante. Uma durante o seu período de existência, e a Amazônia eternamente terá esse papel. A Amazônia, vamos salvar nossa Amazônia, né? Não desmatar, não queimar, não roubar, não garimpar.
Vamos cuidar. Não acabar com os índios. Você fala alguma coisa sobre isso. Não, falo sobre isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa questão ambiental, o Brasil tem que ter muita responsabilidade. Eu já fui ministro do Fernando Henrique, estava no governo. Você tem problemas de invasões, uma série de coisas, mas o governo tem que estar muito atento a essas questões, porque a Amazônia, além das questões climáticas essenciais para o Brasil, ela faz parte da nossa imagem no mundo, né? Você vê o quanto cada coisa, qualquer coisa que acontece lá, tem reflexo no mundo todo. Então, você tem tecnologia que te permite estar mais atento e acompanhar tudo que acontece lá. Então, a Amazônia é alguma coisa de essencial na imagem do Brasil e na imagem do Brasil, e é um ícone mundial, porque todo mundo hoje está atento para a Amazônia. Parabéns, arrasou. Você falou ícone mundial. O primeiro que falou Amazônia é ícone mundial nas minhas entrevistas. Agora, 2 ícones nacionais. Eu vou dizer aí 2 ícones nacionais. O Rio de Janeiro é um ícone nacional, sem dúvida nenhuma. O segundo, vou dizer, falar de um ícone político nacional, que é o Fernando Henrique Cardoso. Para mim, o maior político do século XX que o Brasil teve, sem dúvida nenhuma. Agora, uma qualidade sua e um defeito. A qualidade, eu acho que é o meu espírito público. Eu tenho paixão pela área pública, por fazer coisas que transformem a vida das pessoas para melhor. Isso eu gosto, uma coisa que eu aprendi, até como uma forma... Aprendi com meu tio Titilo Matarazzo, Francisco Matarazzo Sobrinho, como uma forma de retribuir tudo que a vida me deu de bom e de que eu tive, e as oportunidades que eu tive na vida. Um defeito, eu tenho vários, né? Mas para não enumerar assim os mais feios, eu diria que eu sou muito perfeccionista, e perfeccionista comigo mesmo. Então, isso assim, incomoda até a mim, né? E quem está em volta, porque eu busco muito a perfeição e a gente sabe que não é uma coisa muito simples. Mas defeitos, infelizmente, a gente tem muitos. E quem convive é que percebe. Não vou eu ficar falando meus defeitos, né? Não vale a pena. E agora, ai, que loucura para finalizar nossa live. Ai, que loucura é participar de uma live com você, Narcisa. A coisa mais gostosa do mundo, porque você consegue extrair da gente um lado diferente, a forma diferente de falar, de contar as coisas, né? Para mim foi uma alegria quando o Carlinhos me falou que você queria fazer essa live. Fiquei muito feliz e faço todas as que você quiser quando você precisar. Mas eu quero... Depois a gente faz outro, eu amei fazer. Você é muito culto, inteligente, embaixador. Viva André Matarazzo, amei fazer com você. Obrigado. Eu quero um beijo para... Como é que é o nome daqui, da nossa amiga? Paola Meira. A Bia, que me ajudou, Bia. Murano. Bia Murano, você arrasou, Bia Murano, te amo, obrigada. Wes Mariano. Sandro de Ouro Preto, Ilana, todos meus amigos, Vinícius. Vou mandar um beijo para o Márcio Fortes, para o Ronaldo César Coelho, amigos meus queridos aí do Rio de Janeiro também. Manda, para Maria Pia, para o Montenegro. E o Paulo Henrique, que está nos vendo. Um beijo, Narcisa. Henrique, um beijão. Obrigado a todos vocês que estão participando. Muito obrigada. Loucura, Narcisa. Um beijão para todos vocês. Ah. Um beijo para a Van Van.